Estamos de volta com o nosso programa Tá na Web, nessa série que faz entrevista com os candidatos ao governo do estado do Paraná. E hoje, nosso convidado é Bernardo Piloto, do PSOL. Bernardo, você estava abordando a questão portuária, fez uma introdução na questão estrutural, vamos dizer assim, de concepção do porto, em favor do porto público, na verdade, e entrar na questão da segunda parte da sua análise da questão portuária. Então, tenha bondade. Então, nossas propostas são de fortalecer os terminais públicos do porto, de reabrir concursos públicos para a autarquia dos portos de Paranaguá e Antonina, né, que tem sido muito precarizada, e hoje você tem um sem número de desvio de funções, né? Pessoas que foram contratadas para trabalhar em A estão trabalhando em B e assim sucessivamente. Isso certamente precariza as condições de fiscalização e de gestão que esse órgão tão importante tem, né? E nós também propomos essa compensação financeira a partir dos problemas de saúde, né? Que a Prefeitura de Paranaguá tenha uma condição de atender esses problemas de saúde que são ocasionados a partir do porto, né? O porto ele traz pagamento de impostos, mas ele também traz uma série de problemas, né? A gente sempre sabe que as cidades portuárias têm alto índice de prostituição, as cidades portuárias têm índices, normalmente a entrada de doenças, né? Provavelmente o ebola, se vier ao Brasil, entrará para uma cidade portuária. Eu me lembro, eu era criança, em 93, que falava assim, a cólera vai chegar ao Brasil. E chegou em Santos. Eu tinha 9 anos, me lembro direitinho disso. E chegou em Santos, que é uma cidade portuária, né? É o único porto brasileiro, inclusive, que é maior que o de Paranaguá, né? Então, o porto ele tem um impacto na economia da cidade. Uma das primeiras vezes que eu visitei Paranaguá, depois de adulto, já tinha vindo aqui como criança, vim uma vez para torcer pelo Rio Branco aqui, contra o Iguaçu, de União da Vitória. O Rio Branco era da 2ª divisão, o Leãozinho da Estradinha. Era ainda a Estradinha, quando o Rio Branco jogava bem. E o Rio Branco ganhou de 2-0, foi incrível ali, ganhamos, vibramos, mas eu era muito criança. Quando eu vim adulto aqui para Paranaguá, foi em 2010. E eu fiquei muito impactado com o tamanho do porto, com o tamanho dessa estrutura, com o impacto disso na cidade. E a gente tem que ter uma atenção especial para isso. Deixar de pensar o porto só como exportador de soja. O pessoal quer pensar o porto como algo da cidade, como algo que deve ser pensado integradamente, né? E como algo que tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos. Perfeito. Essa questão do conflito entre a atividade portuária e as cidades, a relação porto-cidade, é tema de debate, inclusive, no Congresso Nacional, e tem sido estudado até pela Comissão de Transportes da Câmara Federal, subcomissão de portos e tal, que foi criada. E eu tento levar um pouco mais esse assunto aqui, porque eu sei que é uma temática de interesse da população, da nossa comunidade. Claro. A Lei 8.630, que trouxe a modernização dos portos, tenta acabar com a atividade dos sindicatos e tentando mudar a relação de trabalho, também tem trazido muitos conflitos, né? Então, como é que o pessoal poderia agir, como é que o seu governo poderia agir nesse sentido para tentar avançar com a relação, vamos dizer assim, econômica e administrativa do porto para a cidade? Eu apontei um pouco antes o fortalecimento dos órgãos públicos de gestão, né, como a APA, que tem sido precarizada e deixada às traças, né, especialmente nos últimos governos, e também a gente valorizar os direitos dos trabalhadores, né? A gente sabe que a atividade portuária, o trabalho portuário é um trabalho muito pesado e que deve ser valorizado, né? Deve ser garantido, deve ter garantias de hora extra, de jornada de trabalho regulamentada, de piso salarial, enfim, toda essa regulamentação que muitas vezes até nem depende do governo estadual, são questões que se debatem a nível nacional, mas um bom governo estadual, um governo que esteja do lado dos trabalhadores, certamente tem uma influência no governo federal para garantir esses direitos, enfim, o acesso a essas questões. Perfeito. Paranaguá também é uma cidade que, pela sua posição geográfica, a região do litoral como um todo, necessita de uma estruturação maior na área turística. Nós temos recursos naturais fantásticos, né? Também temos uma história que nos ajuda como atrativo turístico e que atenção o pessoal, no caso, o candidato Bernardo Piloto tem nessa área para proporcionar melhorias para a região? Olha, Luiz, enquanto o turismo for visto como privilégio de poucos, ele não será uma atividade massiva
e aí a gente vai ter pouco aproveitamento disso. Eu trabalhei na Ilha do Mel, num verão, se eu não me engano, de 2002 para 2003, e eu trabalhei lá ajudando na preservação ambiental, na instrução de turistas que chegavam, enfim, e pude acompanhar um pouco essa questão do turismo, né, da atividade turística. Bom, nós entendemos que o turismo deve ser considerado um direito, né, o lazer é um direito e não apenas o privilégio de poucos. Hoje a gente tem um investimento do governo em atividades turísticas que concentram riqueza apenas. Então, você tem até incentivo para a construção de resorts, que é aquele turismo que a pessoa vai lá e fica 24 horas trancada num hotel, né? E você tem pouco incentivo para atividades culturais turísticas, por exemplo, históricas. Então, eu já citei aqui a questão da sede da rede ferroviária aqui em Paranaguá, que está às traças, né? Está caindo aos pedaços, o teto caiu, né? E, então, ao valorizar esse turismo histórico, certamente a gente vai entender o turismo como um direito, a gente vai ter uma expansão da atividade turística, uma massificação dela para permitir que mais pessoas façam turismo, e isso gire a economia, gire a roda do processo, né? Hoje, você tem às vezes uma pessoa que mora em Ponta Grossa e nunca foi a Vila Velha, porque não tem acesso. Aqui também, tem cidadão de Paranaguá que nunca foi Ilha do Mel, exatamente. Porque é caro ir para Ilha do Mel, porque em Ponta Grossa, por exemplo, não há linhas de ônibus que ligam até Vila Velha, você tem que ir de carro. Então, hoje o turismo está sendo tratado como privilégio de poucos. Nós queremos tratar o turismo como um direito. O lazer é um direito. O acesso a conhecer a nossa história é um direito, né? É muito legal você, né, ir na Ilha do Mel e ver o forte, né, para a gente ter uma ideia de como era a defesa das fronteiras em séculos passados, ver o farol. Isso é incrível, né? Mas isso tem que ser acesso de todos. E é comum a gente ter pessoas na própria cidade que não acessam esses bens. Então, queremos massificar a atividade turística. Também, Paranaguá e o litoral merecem investimento permanente, não só investimento sazonal. A gente viveu isso em Curitiba na Copa do Mundo, né? De repente, tinham placas sinalizando, tinha policiais, tinha um monte de questões na Copa do Mundo, né? Talvez só tenha daqui 64 anos de novo, quando for ter a Copa do Mundo de novo no Brasil, né? Essa demorou de 50 para 2014. E Paranaguá e o litoral vive uma Copa do Mundo por ano, né? Verdade. Janeiro, fevereiro e março é a Copa do Mundo no litoral. Perfeito. Vem para cá o acesso à segurança, vem para cá o acesso à saúde, vem para cá o acesso a direito. Acabou março, vai embora, né? Certamente a população do litoral torce para o carnaval sempre ser mais longe, né? Porque desse período de direitos aumenta um pouquinho, pelo menos, até o carnaval. Próximo ano vai ser 17 de fevereiro, vai ser a terça de carnaval. Eu sei porque o meu aniversário sempre é uma data que eu dou bastante atenção, né? Então, a gente vê que o acesso a bens aqui no litoral é tratado como uma questão sazonal. Tem período. Janeiro, fevereiro e março tem bens aqui no litoral. Tem saúde, tem educação, tem lazer. Depois, deixa para lá. A estrutura de governo se muda para cá. Isso, exatamente. Depois, deixa para lá. Exatamente. Nós vamos encerrar esse bloco, o segundo bloco, e daqui a pouco retornamos entrevistando o candidato ao governo do estado do Paraná, Bernardo Piloto, do PSOL. Até já.